Não é por acaso que dizem que é preciso julgar um livro pela capa, e essa regra será lembrada para o resto da vida pelos pais de Michael, que não o fizeram. Eles se destacaram da melhor maneira e, desde a primeira frase, arruinaram todas as esperanças de manter boas relações com os pais da noiva. Eles nem suspeitavam que poderiam não ser tão simples como pareciam à primeira vista. Adriana percebeu, desde a mais tenra infância, o quão difícil é trabalhar e ganhar o salário mais baixo. Não cresceu em uma família rica, então, desde muito jovem, teve que trabalhar meio período, fazer recados e frequentar a escola para evitar problemas com o serviço social. A garota entendia perfeitamente que ninguém lhe devia nada. Em caso de precisar comprar certas coisas ou pagar mensalidades escolares, comprar livros ou cadernos, ela tentava resolver o problema sozinha sem recorrer aos pais, e em geral, não fazia sentido pedir ajuda a eles, pois eles nunca tentavam ajudar sua filha. Durante sua permanência na escola, Adriana passou por muitos momentos difíceis. Ela não só estava exausta de vários empregos de meio período, enquanto realizava tarefas domésticas, mas também sofria inúmeras intimidações de seus colegas de classe. A garota tentava não prestar atenção, mas às vezes as travessuras de seus colegas simplesmente ultrapassavam todos os limites, e nesses dias, Adriana chorava muito e amargamente se preocupava com o fato de sua vida não ser como a de muitas outras crianças que a cercavam constantemente. Um dia desses, Adriana chegou em casa chorando, um de seus colegas a assediou e insultou, e todos os outros o apoiaram. E isso deixou Adriana muito triste. Assim que ela saiu da escola, lágrimas quentes escorreram por suas bochechas. Se eles soubessem o quão difícil é para mim viver. Se eles soubessem o quão difícil é ser de uma família desestruturada e ter que se esforçar e ser determinada para progredir e ganhar a vida, eles não percebem quão ruim é para mim, quão difícil é para mim porque suas vidas são simples e seguras. Eles não sabem o que é comer nada além de um pedaço de pão por alguns dias. Eles não sabem como é assustador viver com pais não confiáveis, que brigam e gritam o tempo todo, e nesses momentos é assustador e agressivo. A garota não conseguia se acalmar. Inúmeros pensamentos e preocupações giravam em sua cabeça, não permitindo que ela simplesmente esquecesse tudo o que havia acontecido e continuasse com sua vida como se nada tivesse acontecido, mas ela não sabia o que ainda aconteceria. O pior e mais difícil dia ainda não havia chegado. Quando Adriana voltou para casa, seus pais estavam embriagados, e logo perceberam que a menina estava chorando. Logo em seguida, Adriana recebeu muitas palavras fortes dos mais queridos de sua cidade. Que tipo de problemas você pode ter? Praticamente gritou a mãe da menina. É seu pai e eu que temos problemas. Não temos emprego, não temos dinheiro, e ela reclama de tudo. Você não passa de uma garota patética e covarde que nunca vai conseguir nada. Tudo o que você pode fazer é reclamar e não resolver seus próprios problemas. Não quero mais te ver. Se você vai chorar, vá lá fora. Mas, mamãe. Adriana estava tentando não chorar, mas as lágrimas continuavam caindo pelo seu rosto. A verdade é que tive um dia muito difícil. Como você pode dizer isso de mim? Sou sua filha, foi você quem quis me dar a luz. Eu não queria nada. Eu não tinha escolha. Se eu tivesse, não a teria. Saia da minha vista agora. Não quero ver você de novo. A garota continuou parada no lugar, com a cabeça cheia de esperanças de que a mãe mudasse de ideia, mas ela foi para o outro cômodo, deixando claro que não iria continuar a conversa e resolver o problema. Nesse momento, seu pai, ou melhor, aquele que parecia ser o pai, se aproximou da menina. A menina não conhecia o pai, pois a própria mãe não tinha ideia de quem ela poderia ter engravidado. A mulher simplesmente passou a conviver com o homem que concordou em acolhê-la nessa situação. Adriana sabia muito bem disso e, de fato, a mulher não escondeu esta informação, nem o parceiro dela. Os dois eram rudes e tratavam a menina como uma criada. Eles não a apoiavam. Eles não a preparavam para a escola. Eles não perguntavam sobre suas notas e nunca compareciam às reuniões. Todo mundo na escola se acostumou com o fato de que não se podia esperar que os pais de Adriana participassem da vida da turma e da própria menina, então eles pararam de tentar contatá-los. Me escute, o homem falou asperamente. Se você ficar no nosso caminho, você vai acabar na rua.
não espere ser favorecida, nem mesmo uma garota especial. Você não é nada para mim, então você corre o risco de ficar em uma situação ruim se me irritar. E não queira saber como acaba se isso acontecer. O homem sorriu de forma predatória, depois empurrou a menina e seguiu sua mãe para continuar com sua peculiar diversão. Essa conversa assustou Adriana, mas ela permaneceu em silêncio até o final, tentando não demonstrar sua própria fraqueza, tentando não provocar de alguma forma essas pessoas. Assustada até o 9º ano, Adriana sofreu inúmeras intimidações e humilhações dos próprios pais. Mas depois de mais uma noite de escândalo, ela fez as malas e foi embora, sem dizer nada sobre onde estaria e com quem. Seus pais não perguntaram à garota para onde ela estava indo e como ela iria viver, eles não queriam cuidar dos problemas dela. Depois que a garota ouviu apenas uma frase da própria mãe, deveria ter te expulsado mais cedo para que você não ocupasse espaço na casa, Adriana foi até o abrigo de sua amiga, que concordou em acolhê-la por um tempo até que a menina conseguisse encontrar uma nova opção de acomodação. Mas descobriu-se que ela permaneceu no albergue por longos 5 anos, durante os quais ela terminou a escola, procurou um emprego decente e recebeu educação na escola escolhida. A jovem não teve a oportunidade de receber uma educação completa na especialidade escolhida, mas concluiu cursos profissionalizantes nos quais recebeu os conhecimentos e habilidades práticas mínimas apenas para exercer atividades profissionais. Até os 23 anos, Adriana viveu à beira da pobreza, embora trabalhasse constantemente. Seu salário mal dava para pagar aluguel, serviços públicos e alimentação, além das mensalidades escolares. Ela guardava o restante em uma caderneta de poupança, mas o valor que havia economizado ao longo dos anos era tão baixo que não dava nem para pagar o primeiro ano de universidade como estudante por correspondência. Afinal, ela teria que estudar por 4 anos, então só aos 23 anos é que a jovem mulher teve sérios problemas financeiros. O fato é que foi nessa idade que ela decidiu participar de um concurso universitário, no qual conheceu um homem que mudou toda a sua vida. Adriana se inscreveu no curso de Direito, que acontece uma vez por ano. Um dos alunos conseguia ingressar de forma totalmente gratuita, passando por um processo seletivo competitivo, durante o qual eram feitas inúmeras perguntas sobre a especialidade e o potencial. O aluno era entrevistado sobre suas habilidades e ambições. A jovem estava confiante de que conseguiria se candidatar ao único lugar com orçamento. Afinal, ela dedicou muito tempo e esforço para aprender inúmeros termos e conceitos, entender temas complexos e até tentar vários trabalhos práticos. Embora trabalhasse em um setor completamente diferente, seu único sonho era se tornar uma grande advogada, defendendo o tratamento de casos de violência doméstica de menores e outros. Queria ajudar aqueles que se encontravam em situações de vida difíceis por falta de opções e de muitas oportunidades devido à restrição de direitos, e medo de ameaças de violência doméstica. Adriana foi convidada a fazer uma pesquisa e passar por alguns testes que serviriam de base para a tomada de decisão sobre sua admissão. Adriana completou uma parte escrita na qual respondeu corretamente quase 90% das tarefas propostas. Depois passou para a parte oral, na qual a reitoria apurou que tipo de pessoa pretendia ingressar. Como a universidade foi escolhida por questões orçamentárias, etc., o principal questionador era o diretor, e seu assistente era o vice-diretor do Departamento Regional de Educação. Adriana nunca tinha ouvido falar desse homem, embora ele tivesse uma aparência maravilhosa e uma figura esbelta. Ela não o tinha visto no noticiário nem tinha ouvido falar dele, nem mesmo uma sugestão de seu nome. Descobriu-se que ele obviamente não gostava de se mostrar em público, não gostava de palavras pomposas e não buscava reconhecimento público. Ele preferia permanecer nas sombras, fazendo boas ações e construindo silenciosamente sua própria felicidade e sua vida. A despreocupada Adriana percebeu imediatamente que o homem não tirou os olhos dela desde o momento em que ela entrou no escritório para a entrevista. Mas a garota tentou não prestar atenção nele, respondendo todas as perguntas detalhadamente e prestando toda a atenção possível à sua perspectiva e responsabilidade, maturidade, etc. Ela tentou destacar aspectos positivos para causar uma impressão positiva e estava confiante de que havia passado com sucesso na entrevista. Mas depois de responder à última pergunta, a jovem ouviu um agradecimento. Se você vencer o concurso, nós a chamaremos novamente. Essa resposta não dava nenhuma esperança de que alguém ligasse para ela. Além disso, Adriana tinha certeza de que não havia passado no concurso, pois ninguém lhe disse nada.
Ela não anunciou impressão positiva imediatamente. Acontece que a vida dela nunca vai mudar. Na próxima semana, a jovem ainda tinha esperanças de realmente poder ingressar em um centro educacional, receber educação em meio período e iniciar uma carreira profissional, mas para a próxima semana e depois 10 dias, ninguém a contactou. Ela ligou no 14º dia, a esperança finalmente morreu. Afinal, não deveria demorar mais de 2 semanas para analisar e resumir os resultados. Afinal, ele não tinha morrido, a garota não teve tempo de sentir pena para si mesma e pensar por que ela morreu. A vida era tão injusta para ela porque havia falhado em algum momento. Ela teve que trabalhar duro e continuar desenvolvendo um plano para obter o treinamento desejado e a experiência prática necessária. Isso garantiria que, no futuro, ela teria a oportunidade de se tornar uma excelente especialista que levaria cada caso até o fim. Não havia muitas opções disponíveis, e a alternativa lógica e acessível era simplesmente esperar até o próximo ano letivo para retornar à universidade e enfrentar as entrevistas e respostas às perguntas habituais, tentando causar uma impressão positiva no comitê de admissão. Ela admirava pessoas persistentes por um motivo, pois dizem que a sorte favorece os persistentes. E assim, agora, tudo o que Adriana podia fazer era continuar trabalhando e tentar economizar dinheiro para garantir a menor carga financeira possível durante a sessão e os preparativos. Então, uma tarde, uma ligação chegou. Com cautela, ela respondeu: "Olá, quem é? Você quer algo de mim?" Do outro lado da linha veio uma voz atenciosa: "Olá, Adriana. Estive presente quando você fez a prova oral para admissão na faculdade de Direito. Queria saber de você." "Sinto muito, então entrei no treinamento. Ninguém me ligou para dizer que havia passado." "Isso mesmo, você não atendeu aos requisitos", disse o homem hesitante. "Eu só queria ouvir sua voz. Gostei de você desde o momento em que te vi e gostaria de te convidar para tomar um café. Seria um prazer passar um tempo com você e te conhecer um pouco melhor, sem nenhum pretexto." Adriana se sentiu confusa com tal oferta. Ela esperava algo menos, talvez um homem famoso e rico a quisesse conhecer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, mas percebeu que seu excelente relacionamento poderia desempenhar um papel importante em seu futuro. Finalmente, ela respondeu com voz confiante e afetuosa: "Sim, claro, eu adoraria passar um tempo com você também. Só que este mês ainda não recebi meu salário. Vamos nos encontrar no final do mês, depois que eu receber, está bem?" "Com certeza", respondeu ele. "Vou te ligar quando tiver a oportunidade." "Ok, ou não poderei pagar apenas pelo café, mas também por qualquer sobremesa deliciosa que você goste. Você não precisa se preocupar com minhas finanças. Eu cuido de você." Depois de uma conversa mais longa, Adriana aceitou o encontro, percebendo que com esse homem poderia estabelecer uma relação potencialmente lucrativa. O encontro correu muito bem. Adriana se comportou de forma casual e feminina, usando um de seus melhores vestidos e maquiagem destacada. Ela também conversou sobre assuntos apropriados para a ocasião, demonstrando seu conhecimento. O homem ficou encantado com a beleza, inteligência e determinação de Adriana, e frequentemente expressava esses sentimentos. O relacionamento deles rapidamente evoluiu para um casamento de conveniência, embora o homem realmente a amasse e estivesse disposto a fazer sacrifícios por ela. No entanto, Adriana viu a oportunidade de uma vida próspera e não queria desperdiçá-la. Ela continuou estudando, sabendo que o casamento com um homem mais velho e bem-sucedido era uma passagem para uma vida melhor. Mesmo assim, Adriana não foi insensível ao homem. Pelo contrário, ela o tratou ainda melhor, reconhecendo o papel fundamental que ele desempenhou em seu futuro. Ele mudou sua vida, proporcionando riqueza e oportunidades. Ele também permitiu que ela escolhesse sua direção de estudo. Adriana estudou com entusiasmo e escolheu a melhor proposta, concluindo seus estudos com sucesso e ingressando na universidade para obter um diploma de ensino superior. Adriana logo se destacou como uma excelente funcionária, capaz de lidar com os casos mais complexos com confiança e eficiência. Seu sucesso a levou a construir uma carreira de sucesso como advogada, enquanto seu relacionamento com o homem permanecia forte. Eles tiveram uma filha chamada Beth, e Adriana estava determinada a dar a ela uma educação que valorizasse o dinheiro e a independência financeira.
Betty cresceu aprendendo a importância da independência e do autodesenvolvimento. Minha mãe me ensinou a ler contas e documentos financeiros, a preparar refeições simples e a valorizar a aprendizagem contínua. Betty frequentou uma escola comum e não se destacou de seus colegas. Ela trabalhou meio período durante o verão e ajudou seus pais em casa. Ela era uma garota comum, embora sua família vivesse com conforto, sua mãe sempre evitou mostrar sua riqueza em público. À medida que Betty começou a fazer amizades e a receber convites para dormir na casa deles, Adriana instruiu sobre a importância de ser cautelosa e não confiar cegamente em todos. Ela explicou que nem todas as pessoas têm boas intenções e que era fundamental aprender a se proteger. Betty absorveu essas lições e continuou sua jornada rumo à independência e ao sucesso. Outros se aproximam de você, alguns apenas visando seu próprio benefício, tentando aproveitar ao máximo, mesmo que isso lhe cause dor e desconforto. Quanto mais as pessoas souberem que você tem pais ricos e tem tudo o que qualquer filho pode sonhar, mais elas se aproximarão. Isso não se aplica apenas aos seus amigos, mas também aos seus entes queridos, que estarão com você apenas por causa de sua riqueza. Adriana hesitou ao perceber que ela própria havia se casado com seu marido por conveniência, só muitos anos depois ela percebeu. Eu queria muito acreditar que um casamento baseado em dinheiro nem sempre é ruim. Às vezes, a outra pessoa precisa de alguém que esteja ao seu lado, alguém que a apoie e ajude nos momentos de necessidade. No entanto, encontrar alguém assim que não tente tirar vantagem e que esteja disposto a estar ao seu lado é muito difícil. Portanto, tentar casar por amor pode ser a melhor opção. Assim, você terá certeza de que sua pessoa favorita realmente te ama e quer passar a vida inteira com você. Se meus amigos descobrirem que temos dinheiro, isso me tornaria uma pessoa má. Os pais da minha amiga também têm muito dinheiro, mas ela tem muitos amigos. Por que não posso ter o mesmo? Está tudo bem alguém se gabar, mas você não pode me deixar, querida. Não estou proibindo você, você só precisa ser mais inteligente do que todos ao seu redor e não deixar que aqueles que podem se aproveitar de você se aproximem e depois a deixem. Pessoas assim não merecem sua atenção e certamente não devem ser a causa de suas lágrimas. Não estou dizendo que você não deve ter amigos ou se associar com ninguém. Basta ser uma garota esperta que sabe em quem pode confiar e de quem deve manter certa distância. Essa conversa com a mãe fez a filha pensar em tudo o que havia lhe contado. Ela tomou a decisão de não ligar para ninguém em casa e dizer a todos que seus pais são pobres e que ela não pode comprar café fora da escola, e que certamente não tem dinheiro para tomar café. Betty decidiu que essa tática seria a mais correta e permitiria que ela percebesse de forma simples e rápida quem era sua amiga apenas para conseguir algum dinheiro ou outros benefícios materiais. E quem estaria ao seu lado mesmo que ela não tivesse mais nada se ela decidisse desistir da ajuda dos pais e conseguir tudo sozinha. E descobriu que ela não tinha muitos amigos, a maioria das pessoas ao seu redor limitava-se a aproveitar os doces grátis que ela costumava levar para a escola e muitos outros doces. Depois que Betty mencionou que seus pais tinham problemas financeiros e que ela não poderia dar mais doces para ninguém, essas pessoas desapareceram de sua vista. Foi o que a garota disse durante todos os anos seguintes, para não chamar a atenção de pessoas desnecessárias. Ela repetia isso muitas vezes para novos conhecidos, mas também havia aqueles que não se incomodavam com a falta de dinheiro dos pais e, por isso, continuaram a se comunicar ativamente com Betty, estabelecendo amizades com ela, embora fossem poucas. A menina concluiu com sucesso seus estudos na escola e depois ingressou no ensino médio para estudar jornalismo. Ela ainda não tinha certeza se era isso que queria fazer durante toda a vida, então ela tinha muitas dúvidas sobre o plano de estudos. Betty tentava entender quais matérias ela gostava e tinha certo interesse, e quais não lhe interessavam nem um pouco e simplesmente a entediavam. Em geral, ela permaneceu na especialidade que havia escolhido apenas porque havia um garoto do grupo dela de quem ela gostava. Parecia-lhe que ele mostrava certos sinais de atenção, mas não havia passos ou ações óbvias. Michael, esse era o nome do garoto de quem Betty gostava, era um jovem alto e bonito que estava imerso no campo de estudo que escolheu. Não apenas assistia às aulas, mas também demonstrava uma atividade incrível nos trabalhos de grupo e no estudo de temas específicos. Foi esse entusiasmo que fez com que Betty assumisse mais responsabilidade por cada momento diretamente relacionado aos estudos.
Como resultado, ela mergulhou completamente no jornalismo, e só naquele momento ela percebeu que não havia cometido um erro ao escolher a direção mais atraente que a inspirava, e a obrigava a se dedicar de forma independente ao desenvolvimento e ao treinamento. Michael vinha de uma família bastante rica, mas na universidade ninguém sabia nada sobre a família da garota, exceto o que ela mesma disse. Consequentemente, todo o grupo tinha certeza de que a jovem tinha certas dificuldades com dinheiro e, por isso, se recusou a participar de inúmeras excursões de grupo e a ir a cafés, sem sequer adivinhar que o principal motivo estava nas repetidas visitas a todos os locais propostos e em uma dieta alimentar adequada e bem composta. Alguns até murmuraram que Betty estava tentando olhar para Michael apenas para ter a oportunidade de aproveitar ao máximo seu dinheiro e ascender a um novo nível social. Mas não havia nenhuma evidência disso, exceto as palavras dos invejosos. Por meses, Betty lutou para chamar a atenção do garoto, e só quando formaram duplas para fazer outro projeto em grupo é que conseguiram conversar. Betty foi criada por sua mãe para ser sempre corajosa e buscar a verdade de todas as maneiras possíveis, e é por isso que, quando Betty se sentou com o garoto, ela imediatamente perguntou: "Por que você estava me evitando? Tenho notado tanto que você sai do café imediatamente quando eu entro, você sai imediatamente. Também percebi que em vários projetos de grupo nunca participei da mesma equipe que você, o que é muito estranho até do ponto de vista da teoria das probabilidades. Nesse tempo todo de fazer tantos projetos em dupla, fica claro que hoje não deveria ter sido a primeira vez que tivemos que trabalhar juntos, tudo depende das notas e da localização na lista de notas de interesse, etc. Você sabe por que de repente hoje estamos no mesmo par? Porque fui até o professor e disse a ele que esse comportamento da parte dele violava minhas oportunidades e me colocava em desvantagem, e milagrosamente eles nos colocaram juntos para uma tarefa." Michael permaneceu em silêncio quando o discurso inflamado de especulação e raciocínio de Betty terminou. Ele não refutou as palavras de forma alguma, mas também não as confirmou. Ele simplesmente olhou em silêncio para o quadro negro. O silêncio foi completamente vazio e durou alguns minutos, após os quais o rapaz virou lentamente a cabeça em direção à garota, como se estivesse olhando para ela do trabalho. Então ele suspirou pesadamente e respondeu: "O problema não é você, sou eu. É só que gostei muito." "Bem, isso é bom. Você também. Eu gosto muito de você, então não vejo qual é o problema." "Há um problema, você vê. Meus pais são pessoas muito abastadas que têm suas próprias regras e certos requisitos para meu estilo de vida e para a garota que eu escolho. Eles não querem minha namorada, muito menos alguém mais velho como potencial namorada, e de uma família normal, muito menos pobre. E todos sabem que sua família não é exatamente abastada. Não creio que possamos sair e fazer planos futuros levando isso em conta. E para não ficar nervoso e não pensar em você, eu simplesmente decidi ficar longe de você e não cruzar com você nem durante meus estudos ou em qualquer outro momento." O rapaz abaixou a cabeça e olhou novamente para o quadro negro para evitar cruzar o olhar com a garota que ele gostava. "Não acho que deveríamos fazer esse projeto juntos." Betty pensou em como esse problema poderia ser resolvido para não acabar desistindo do garoto que ela tanto gostava. Ela olhou para ele com atenção e depois disse com segurança: "E se seus pais gostassem de mim, você não tentaria fazer qualquer coisa para acalmar as coisas o máximo possível?" "Tenho conversado com meus pais sobre como eles podem gostar de uma garota normal, e por que eu tenho que fazer exatamente o que eles querem. O problema aqui é que eles estão pagando minha mensalidade integralmente, e, portanto, eu não posso ir contra eles. Caso contrário, não poderei continuar meus estudos na universidade. Temos um orçamento." "O que isso tem a ver com dinheiro?" perguntou Betty. "Não tenho dinheiro, mas estou no mesmo grupo que você e também estudo sem me limitar. Ninguém me expulsou por não ter dinheiro, meus pais pagaram a reitoria para me colocar nesse grupo, e eles vão pagar todo ano, porque não havia espaço para mim. Então, se eu fizer algo que eles não gostam, estou fora da universidade e não estou disposto a desistir. Meu sonho é ser jornalista." "Entendo", disse Betty, pensativa, percebendo que a situação era mais complicada do que ela pensava inicialmente. "Mas temos que conhecer seus pais. Poderíamos sair até que você resolva seus problemas financeiros e termine seus estudos."
Ou poderíamos começar tentando conversar com seus pais e dizer-lhes que sou uma garota muito decente, automotivada, não uma pessoa gananciosa ou algo assim. Acho que eles deveriam acreditar em mim. Na verdade, não tenho nenhuma intenção ruim. E se você não fizer nada, seus pais vão te manipular até o dia que você morrer. Vão encontrar uma esposa para você, vão escolher uma casa e vão te dizer onde você tem que trabalhar. Esse é o tipo de vida que você quer para você mesmo? Você está certo, disse o rapaz de repente. Pelo menos deveria tentar mudar alguma coisa. Caso eles recusem e proíbam você de entrar em um relacionamento, então você terá que pensar e decidir algo. Mas a primeira coisa que você deve fazer é tentar me apresentar. Talvez eles gostem muito de você e tudo vai ficar ótimo. Mas primeiro temos que nos conhecer para poder conversar com nossos parentes. Talvez pudéssemos sair. Beth aceitou. Eles saíram em alguns encontros, conversaram sobre suas famílias e suas infâncias, seus planos para o futuro. A garota tentou evitar o assunto família para não mentir para o namorado e falar sobre coisas que, no final, ela não fez. Eles acabaram sendo reais, embora Beth entendesse perfeitamente que Michael não a trataria melhor ou pior se descobrisse a situação de sua família. Ela ainda decidiu manter o assunto em segredo para ver como a atitude de seus pais terminaria agora que o casal fazia todas as tarefas juntos. Muitos professores adoraram seu trabalho e a qualidade dos seus numerosos trabalhos, por isso não tinham nada contra a preferência de Beth e Michael por projetos conjuntos, e muitos acreditavam que isso garantiria que dois jornalistas brilhantes aprenderiam algumas fichas de vantagem que lhes faltavam. Muitos não perceberam que o casal de estudantes estava saindo em segredo. Afinal, tentaram não mostrar nada em público para que os rumores não chegassem aos ouvidos dos pais de Michael. Foi isso que Beth decidiu, e o rapaz não se importou. Após alguns meses, Michael decidiu propor casamento. Deixe-me dizer aos meus pais que minha namorada virá jantar. É hora de eu te apresentar. Conheçam e vejam como termina, para que possam pensar no que fazer a seguir, caso não gostem. Continuaremos saindo como sempre, e se eles gostarem de você, o que me surpreenderia muito, poderemos manter nosso relacionamento privado. Eu simplesmente não tenho roupas caras no meu guarda-roupa, nada disso. Você só precisa ser você mesma para que meus pais percebam que minha namorada é uma garota normal de uma família pobre, e que eles não tenham falsas expectativas em relação a você. Você não precisa esconder a verdade, porque eles a descobririam rapidamente com seus contatos. Beth sorriu, mas não disse nada. Percebendo que ninguém poderia descobrir nada sobre seus pais ou sobre ela mesma, a informação foi cuidadosamente escondida. Mesmo na própria universidade, a garota decidiu não levar nenhum documento, para que ninguém lhe fizesse perguntas ou tratasse de forma especial. Claro, na escola e no jardim de infância, todas as informações sobre os pais foram indicadas conforme as regras estabelecidas. Mas todas as informações eram consideradas informações pessoais. Os pais de Beth alertaram tutores e professores sobre o que aconteceria caso isso se tornasse público. Ao longo dos anos, ninguém descobriu que Beth vinha de uma família muito rica, pelo menos pelos próprios educadores. A preparação para o encontro estava a todo vapor. Beth passou muito tempo escolhendo exatamente o que vestir para conhecer os pais do namorado e causar uma impressão positiva. Ao mesmo tempo, ela queria parecer condizente com sua situação financeira. Ela optou por um vestido simples, mas elegante, que destacava perfeitamente sua figura. Quanto às joias, ela usou apenas pequenos brincos de pérola. Eles eram caros para uma garota de família pobre, mas suas amigas frequentemente pensavam que eram joias simples, bem feitas por um artesão. Beth estava preocupada antes de conhecer os pais do namorado, mas tentou não demonstrar sua empolgação e preocupação. Continuou orgulhosa e autoconfiante. Michael pegou a garota praticamente na casa dela e, em seguida, caminharam até a casa do rapaz. Descobriram que não moravam tão longe um do outro, então não precisaram usar táxi ou transporte público. Conversaram sobre como a noite poderia terminar. Michael instruiu Beth sobre como se comportar bem com seus pais, sobre quais assuntos não abordar para evitar conflitos ou situações desagradáveis, entre outras coisas. Ele disse a ela que deveria se comportar de forma diferente do que estava acostumada, considerando o ambiente. No entanto,
enfatizou que não estava pedindo a ela para mudar ou representar um papel. Ele apenas respondia às perguntas de Betty e tentava apoiá-la. Pouco antes de entrarem em casa, Michael se levantou e falou sério: caso aconteça alguma situação que não seja razoável ou se meus pais disserem algo que você não goste, peço que não se envolva em nenhum escândalo. Não desejo que sua família enfrente problemas devido à natureza impulsiva e irritadiça dos meus pais, solicitou ele a Betty. Ela respondeu: eu prometo. Não tolerarei maus tratos. Se eles disserem algo que ofenda você ou sua família, farei questão de defendê-los. No entanto, não vou iniciar um conflito, não importa o que aconteça. Estarei sempre ao seu lado. Não tema. Com essas palavras, a garota sentiu-se mais confiante e entrou na casa. O interior era opulente, mas excessivamente ostentatório e desarmônico ao mesmo tempo. Era evidente que os pais de Michael haviam investido uma grande quantia de dinheiro na decoração, mas o resultado não agradava. Em vez de transmitir cultura e riqueza, apenas atraía atenção desnecessária. Betty olhou ao redor cuidadosamente e ouviu comentários sobre o quão deselegante era. Ela reconheceu a ostentação, mas não pretendia se deixar afetar. Em resposta, apenas sorriu e disse: os ricos têm suas idiosincrasias. Minha mãe também é uma grande apreciadora de arte, daí termos tantas obras. Talvez ela esteja pensando em adquirir mais algumas para pendurar no armário, mas meu pai a desencoraja, alegando que não temos espaço suficiente. Concordo com ele, de fato, não há espaço. Betty sugeriu: você deveria tentar se aproximar de minha mãe, Kate. Ela é mais criteriosa na escolha da minha noiva e mais difícil de agradar do que meu pai, Benjamin. Se conseguir conquistá-la, o sucesso estará garantido, já que meu pai não se oporá à sua escolha. O mais importante é não a interromper e não provocá-la de forma alguma. Kate olhou para Betty de maneira ameaçadora, o que a deixou desconfortável. No entanto, a jovem respondeu com calma: entendo perfeitamente. Vou me comportar da melhor maneira possível. O casal então se dirigiu à sala, onde os pais de Michael já os esperavam. Conversaram em voz baixa e se voltaram para Michael e Betty simultaneamente. A garota sentiu um arrepio de ansiedade e apertou a mão do rapaz com mais firmeza. Michael se aproximou de sua mãe e disse: mãe, permita-me apresentar Betty, a mesma garota de quem falei tanto. Ela conseguiu encontrar tempo em sua agenda para nos conhecer. Peço desculpas por não ter conseguido entrar em contato recentemente, havia muitos projetos e aulas adicionais que me interessavam. Planejei esta reunião com antecedência para podermos nos conhecer melhor. Betty sorriu, mas a expressão dos pais de Michael permaneceu inalterada. Eles apenas a olhavam em silêncio. Benjamin não estava interessado nas desculpas de Betty e disse: parece que você não pertence ao nosso extrato social, portanto, não vejo sentido em tentar construir um relacionamento positivo com você. Meu filho provavelmente não percebe com quem está se envolvendo. Se você está tentando manipulá-lo, não terá sucesso. Posso ver através de você. Betty não sabia como responder a essa afirmação. Ela nunca imaginou que os pais de Michael a rejeitariam dessa forma. Michael havia garantido o contrário. Ela olhou para o jovem, que estava tão confuso quanto ela. A mãe de Michael continuou, lançando acusações a Betty: foi você quem o seduziu. É por sua causa que ele está agindo assim. Não acredito que ele possa se afastar de nosso filho. Mais cedo ou mais tarde, ele voltará ao normal e encontrará uma garota adequada para casar. Essas palavras chocaram Betty. Ela não sabia como reagir a tal comportamento e não tinha certeza se deveria responder, considerando que Michael havia pedido o contrário. Ela olhou para o namorado em busca de apoio, mas ele parecia tão perplexo quanto ela. A mãe de Michael continuou lançando acusações a Betty, culminando em um ataque injusto. Os breves minutos de silêncio pareciam uma eternidade para Betty. Ela já estava convencida de que o jovem não a defenderia de forma alguma e, portanto, teria que enfrentar a situação sozinha. No entanto, de repente, Michael se levantou abruptamente de sua cadeira, puxando Betty para se levantar também. Ele então falou em voz alta: então, agora estou lhes dizendo, se tratarem mal a minha namorada, meu relacionamento com vocês também será arruinado. Tenho plena consciência de que ela não vem de uma família rica, e ao longo da minha vida,
vocês sempre me disseram que uma garota deve vir de uma família abastada. Mas eu a amo, e é isso. Não haverá nenhuma mudança só porque minhas escolhas não combinam com a de vocês. Portanto, por favor, tratem Betty com respeito. Isso nunca vai mudar. Não conte com isso, respondeu Kate abruptamente, também se levantando de sua cadeira. Então, eu também não ficarei nesta casa. Após essas palavras, Michael, segurando a mão de Betty com firmeza, dirigiu-se para a saída sem dizer mais nada aos pais. Ele realmente não a ofendeu, exatamente como havia prometido à garota. Depois de alguns minutos, o casal já estava bem longe da casa dos pais de Michael. Nesse momento, eles continuaram a andar rapidamente, sem trocar palavras. Michael sequer olhou para Betty até o momento em que ela o puxou abruptamente pelo braço, detendo: não estamos mais na sua casa, vamos parar. Não consigo continuar andando tão rápido de salto. Estou cansada. Vamos sentar em um banco e conversar sobre isso. Preciso dar um tempo disso tudo, realmente não aguento mais. Michael concordou e sentou-se em silêncio no banco próximo a eles. Enquanto isso, Betty continuou em silêncio. Não foi até o momento em que ela ergueu o rosto com as mãos para que ele olhasse diretamente para ela que o rapaz exalou nervoso e com uma tremulação na voz disse: sinto muito por esse comportamento por parte dos meus pais. Não sei o que aconteceu com eles. Eu não esperava por isso. Na verdade, não há nada de errado, disse Betty calmamente. Não é o seu comportamento, são os seus pais, e você não é responsável pelas ações deles. Portanto, tente se acalmar, e então pensaremos no que fazer a seguir para evitar problemas sérios. Uma decisão foi tomada, Michael disse abruptamente, virando-se para Betty. Não, você não pode sair de casa. Se você sair, ficará sem educação e sem o seu sonho. Essa não é uma boa opção. Você tem que se reconciliar com seus pais, e então continuaríamos com o plano original de nos encontrarmos em segredo. Dessa forma, você não terá que se preocupar com o seu futuro, e ainda estaremos juntos. Acho que é uma ótima opção que não deveria ser ignorada. Não deveria ser ignorada, suspirou Michael. Ele percebeu que sua namorada estava certa, mas não queria voltar para casa e fazer as pazes com seus pais. Aparentemente, não havia outras opções, e eles realmente teriam que fazer o que haviam planejado originalmente. Somente depois que Michael recebesse uma educação, ele seria capaz de sustentar sua família de forma independente e completa. Até então, teriam que suportar sua situação. O casal conversou, e após isso, eles chegaram à conclusão de que o rapaz teria que voltar para casa e fazer todo o possível para restaurar o relacionamento. Betty voltaria para casa e agiria como se essa noite nunca tivesse acontecido. Ela não ficaria chateada ou preocupada com o que Kate disse. Logo após Betty voltar para casa, ela se encontrou com sua mãe, que havia acabado de voltar de outro compromisso. Adriana era muito próxima de sua filha, e por isso Betty não escondia nada dela. Sempre gostava de ter conversas sinceras e discutir vários problemas e situações confusas que a preocupavam. Como foi o seu encontro com os pais dele pais? O que eles disseram sobre você com aquele vestido? Não é de marca, mas foi feito sob medida para você, indagou Adriana. Bom, não deu muito certo, mas eu não acho que isso afetará nosso relacionamento. Michael foi para casa conversar com seus pais. Acho que eles vão se reconciliar, e tudo vai acabar bem, respondeu Betty. Isso mesmo, vamos tomar um chá. Você vai me contar o que aconteceu, sugeriu Adriana. Betty contou tudo para a mãe, que não ficou surpresa. Ela sorriu e disse com calma: essa é exatamente a situação quando as pessoas julgam você apenas pela sua aparência, não pelo seu comportamento ou sua educação. Eu sei que você estudou em uma escola comum, mas eles não sabem quantos tutores você teve em todas as matérias. Portanto, não consigo imaginar o quão estúpida e superficial é a mãe do seu jovem namorado. Mesmo quando conheci os pais do seu pai, nunca vi tal coisa, embora eles não quisessem me ver como uma garota de uma família disfuncional. Você realmente precisa desse rapaz? Talvez devêssemos procurar outra pessoa. Mãe, vamos lá, está tudo bem, realmente. Você verá que tudo vai dar certo, respondeu Betty.
Eles conversaram um pouco mais, e Adriana voltou ao trabalho, dando uma instrução importante à filha em caso de problemas sérios: ligue para mim ou para seu pai. Nós resolveremos isso o mais rápido possível, e os agressores pagarão por isso. Mas não tente fazer isso sozinha. Você não tem tantas conexões e oportunidades quanto nós. Beth assentiu. Seus pais já haviam resolvido problemas para ela na escola, uma vez que se tratava de uma infração administrativa simples, e não de problemas com colegas de classe. Portanto, a garota preferia resolver esse tipo de situação sozinha e só entrava em contato com os pais em caso de emergência. Ela nunca discutia com eles e sempre concordava com seus pedidos. Os dias seguintes se passaram. O inquieto Michael não foi para a universidade e nem contatou a namorada. Beth estava começando a se preocupar seriamente com o que poderia ter acontecido. No final da semana de ausência de Michael, Beth começou a ficar muito preocupada e até considerou ir até a casa dele para saber exatamente o que estava acontecendo com ele, e se tudo estava bem. No entanto, ela encontrou o amigo dele no corredor da universidade, que lhe disse que havia mudado de número de telefone por algum motivo desconhecido, e que tinha ido à casa dos pais da mãe durante uma semana. Ele disse que na segunda-feira teria que estar de volta às aulas, pois faltar por mais de uma semana seria impossível de recuperar. No entanto, na segunda-feira, Michael não apareceu, e Beth ficou em pânico. Estava muito preocupada, mas mesmo assim, sentou-se com o rapaz para entender o que havia acontecido. Michael, qual é o seu problema? Você ficou sem contato por um longo tempo, e eu estava começando a me preocupar que algo pudesse estar errado com você. Por que você não me disse que ficaria fora por tanto tempo? Questionou Beth. O olhar de Michael estava distante, e ele não a olhou nos olhos. Você e eu temos que ser o mais cuidadosos possíveis e manter distância um do outro. Meus pais estão muito infelizes por eu ter te levado. Então, eles começaram a pregar peças em mim. Me mandaram para outra cidade, passei uma semana em outra universidade onde também ensinam jornalismo. O prédio é horrível, os professores são medíocres. Eu sei muito mais sobre alguns assuntos, mas eles são arrogantes e condescendentes. Além disso, mudaram meu número de telefone para que não pudessem entrar em contato comigo, e tive que viver sem meus amigos e conhecidos por uma semana. Eles queriam me mostrar o que eu poderia perder se fosse contra eles. Então é isso, mas agora está tudo bem. Você não voltou, então não precisa se preocupar com a possibilidade de nos metermos em encrenca de novo. Beth hesitou, depois acrescentou: não quero perder você. Não vamos aceitar riscos desnecessários. Prestar atenção na possibilidade de perder seu amado era simplesmente absurdo para Beth. Ela concordou que era necessário se comportar com cuidado e cautela para minimizar o risco de enfrentarem mais problemas. Beth e Michael começaram a se esconder. Com muito cuidado, ocultaram seu relacionamento de todos ao seu redor. O casal conseguiu manter seu relacionamento em segredo até se formarem na universidade. Durante a universidade, eles praticamente não se comunicavam. Não conversavam nem mesmo na hora do almoço. Com suas aparências, demonstravam que não tinham nenhum relacionamento um com o outro. Nos primeiros dias após os acontecimentos, decidiram representar o papel de um casal briguento que não conseguia continuar amigo. Agora, finalmente, após tanto tempo, concluíram seus estudos. O casal decidiu tornar público o relacionamento. Agora, Michael não tinha mais nada a temer, pois seus pais não podiam mais ameaçá-lo com uma transferência para outra cidade ou algo semelhante. Eles teriam que aceitar a escolha do filho e aceitar Beth, para evitar conflitos e não perder a oportunidade de se comunicar com o filho. Foi o que Beth pensou, mas Michael também teve a mesma ideia. Michael decidiu contar aos pais que planejava continuar seu relacionamento com Beth durante sua festa de aniversário, para a qual um grande número de convidados foi convidado. Ele escolheu deliberadamente esse evento, pois tinha certeza de que sua mãe não seria capaz de causar problemas na frente de tantas pessoas. Porém, estava completamente enganado naquele momento. Querido, tem certeza de que deveríamos contar aos seus pais dessa forma? Perguntou Beth, preocupada, depois que o jovem explicou seu plano em detalhes. E se eles começarem a me humilhar na frente de um grande número de convidados que estaremos recebendo?
Eu não gostaria de me ver em uma situação em que seria ridicularizada não só pelos seus pais, mas também por todos os presentes. Não me sinto confortável com isso. Não se preocupe, tudo vai ficar bem, tranquilizou Michael. Tenho um plano claro em mente que vou seguir no final. E então tudo vai dar certo. Apenas confie em mim e não se preocupe. Michael se afastou para se preparar para sua festa de aniversário, cuidando dos detalhes da comida e outros aspectos. Ele pediu a Beth que se encontrasse com ele em sua casa no dia seguinte, mas alertou para não se atrasar. Muitas pessoas estarão usando vestidos de noite, mas se você não tiver um, não se preocupe. Você pode vir como se sentir confortável. Você fica bonita em qualquer coisa. Depois disso, o garoto saiu, e a garota ficou, pensando sobre a decisão. Ela refletiu sobre o fato de que eles iriam conversar sobre seu relacionamento em um ambiente tranquilo, não entre os muitos convidados, avaliando a reação de Kate e Benjamin. Só então eles tomariam uma decisão em relação à sua união. Claro, Beth tinha vários vestidos de noite muito atraentes, cada um realçando de alguma forma sua cintura ou suas belas formas. No entanto, ela optou por um vestido clássico, bordado com cristais. Mas claro que para todos, esses eram apenas enfeites baratos. O minimalismo em sua imagem e joias, além da quase total ausência de maquiagem, ajudou a manter a lenda. A menina se sentia confiante e atraente com essa imagem, mas ao mesmo tempo, Beth estava ciente de que na festa de aniversário haveria outros vestidos e ternos mais caros e elegantes. Portanto, não fazia sentido tentar atrair tanta atenção. À medida que se aproximavam da casa, Michael estava com a alma em pedra, sem saber o que esperar daquela noite ou como ela terminaria. Mas ele sabia que esta noite seria decisiva para saber se poderiam ficar juntos. Quando a garota tocou a campainha, não houve resposta por algum tempo. Além disso, não se ouvia música nem vozes. Em resumo, o ambiente não parecia em nada com uma festa de aniversário. Finalmente, alguns minutos depois, o jovem apareceu na porta, sorriu radiante e acompanhou-a até a sala onde a festa acontecia. A sala estava dominada por adultos que conversavam entre si, quase não prestando atenção aos jovens, incluindo o aniversariante. Quase não havia jovens. Não parecia uma festa de aniversário para um rapaz, mas sim uma reunião de parentes mais velhos que conversavam sobre seus entes queridos, doenças e problemas recentes. Beth olhou ao redor e percebeu que se sentia completamente desconfortável entre tantos estranhos, especialmente considerando que todos pareciam bem mais velhos do que ela. Ela olhou para o namorado ao lado dela e perguntou-lhe em voz baixa: "São todos adultos? Eles são seus amigos?" Michael respondeu calmamente: "Na verdade, na nossa família, celebramos todos os aniversários na presença de todos os nossos parentes. Não convidamos amigos ou estranhos. Portanto, todos os presentes se conhecem há muito tempo. Você é a única que ninguém conhece, já que meus pais preferem não mencionar nada sobre você por enquanto. Em breve, eu a apresentarei a todos, e você terá a oportunidade de se misturar com os convidados. Enquanto isso, vamos para a mesa." Então, assim que os amantes caminharam para o centro da sala, Kate ficou na frente deles, lançou a Beth um olhar criterioso e até apreensivo, e depois desviou o olhar. "O que ela está fazendo aqui? Pensei que já tivéssemos conversado sobre contratar empregadas domésticas. Não queremos ninguém sem referências e recomendações positivas. Além disso, nossa empregada deve ter habilidades de cozinheira, e duvido que ela as tenha. Portanto, demita-a e diga que, infelizmente, ela não é a pessoa certa para o cargo. Teremos melhores opções nos próximos dias. Mamãe, ela não está aqui para trabalhar. Explicarei mais tarde. Enquanto isso, vamos aproveitar meu aniversário. Não estrague a festa. Se houver algo que você não goste, discutiremos isso amanhã." A mulher estava simplesmente infeliz com a presença de Beth na festa. Michael se afastou, acompanhou a garota até a mesa, serviu-lhe uma taça de champanhe e a abraçou, dizendo carinhosamente: "Hoje você vai se lembrar por muito tempo, será o melhor dia da sua vida, ou um dos melhores. Acho que você ficará feliz com a surpresa que preparei para você. Tenho certeza de que é a última coisa que você esperaria de mim, mas é o seu aniversário,
você não deveria ter se preocupado tanto comigo. Agora, vamos aproveitar o nosso dia. Ele beijou a garota na bochecha, e as pessoas mais próximas ao casal aplaudiram. Durante meia hora, o casal apenas curtiu o clima e conversou sobre tudo. Só então os últimos convidados chegaram à festa, de acordo com a lista pré-estabelecida. O rapaz foi ao centro e bateu no copo para fazer um anúncio. Quando todos olharam para ele, ele convidou Betty a se juntar a ele. A garota se aproximou do seu jovem com grande desejo e agonia. Mas mesmo assim ela o fez e ficou onde ele indicou. Houve silêncio em toda a casa. Tenho que fazer um anúncio importante, começou o rapaz. Ele olhou ao redor, procurando seus pais no corredor, e notou sua mãe a poucos metros de distância, olhando atentamente para ele. Era impossível ver seu pai, que não gostava muito desse tipo de evento, então sua ausência não surpreendeu ninguém. Hoje é um dia muito significativo para mim. É o dia em que nasci e onde minha vida difícil começou, cheia de obstáculos e dificuldades. Agradeço a todos que estiveram comigo nos momentos difíceis que passei. Vocês me ajudaram a superar vários problemas. Cada um de vocês é importante para mim, e agradeço por estarem presentes na minha festa. Mas uma convidada especialmente importante e bem-vinda é essa garota, Betty. Ela e eu já passamos por muita coisa, inclusive um período difícil em que não tínhamos como nos comunicar ou estar próximos um do outro. Mesmo assim, a cada novo dia, em cada momento, ela procurava oportunidades para me encontrar e conversar comigo, apenas para saber se eu estava bem. Ela esteve comigo na doença e na saúde, me ajudando com conselhos e um ombro amigo. E, simplesmente, agradecê-la não é suficiente. Durante todo o tempo que estivemos juntos, percebi uma coisa: não somos apenas amigos, somos mais do que isso. Estou loucamente apaixonado por essa garota, e a única coisa que quero perguntar a ela. Michael virou-se para Betty, que parecia não apenas confusa, mas um pouco assustada. Você quer ser minha esposa? Depois de pronunciar essas palavras, Michael tirou uma caixa com um anel e ajoelhou-se, claramente esperando a resposta de Betty. A garota permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para o anel e tentando entender o que estava acontecendo e quais consequências sua decisão positiva poderia ter. Mas então, reunindo forças, ela olhou para o namorado e disse com segurança: sim. Depois dessa resposta, os aplausos encheram a sala, e muitas pessoas começaram a conversar, discutindo o que acabara de acontecer e observando a situação de vários ângulos. Alguns já tinham conseguido tirar fotos que foram publicadas com sucesso na rede. Michael começou a cercar a garota e beijá-la, mas sua mãe simplesmente se sentou lentamente em uma cadeira, sem acreditar no que acabou de acontecer diante de seus olhos. Ela não disse nada, pois ainda não conseguia entender como seu filho poderia fazer algo assim. Talvez alguém o tivesse forçado, ou talvez algo terrível tivesse acontecido para que ele não tivesse escolha. Kate tinha certeza de que nada disso tinha sido a vontade de seu próprio filho, então ela já estava começando a pensar em como a situação poderia ser resolvida durante toda a celebração do aniversário. Benjamin se aproximou dos jovens. Eles não os parabenizaram, mas também não fizeram um escândalo na frente dos outros convidados, o que não deixou de agradar a Betty, apesar de tudo o que aconteceu, apesar do primeiro encontro com os pais do rapaz, que foi simplesmente fatal. A proposta foi feita com bastante calma, e muitos dos convidados até felicitaram os jovens. Talvez os pais do rapaz simplesmente aceitassem o fato de que os jovens se amavam e que agora ficaria tudo bem. Agora eles não precisariam mais se esconder de ninguém ou se preocupar com rumores sobre o relacionamento que chegassem a Kate, que estava disposta a fazer de tudo para afastar Betty. No entanto, isso não era o fim, mas apenas o começo de uma nova história. Logo após todos os convidados terem saído da casa de Michael e de seus pais, sua mãe imediatamente chamou o rapaz para uma conversa para entender o que estava acontecendo. Ela ainda tinha esperanças de que tudo não passasse de uma piada boba que acabou não sendo bem-sucedida. Mas quando o filho confirmou que a proposta era genuína e que ele estava disposto a comprometer sua vida com Betty, Kate simplesmente ficou furiosa. Ela não estava mais tentando se controlar, não estava mais tentando ser educada. Como você ousa fazer isso? Quem lhe deu esse direito? Você e eu conversamos sobre esse assunto, e você e seu pai me prometeram que aquela garota seria eliminada.
Ela não pode fazer parte da nossa família. Ela não pode passar da sujeira à dignidade. Nós todos trabalhamos em nossa família, gerações inteiras, para que hoje você possa ter tudo o que deseja. E agora você volta para a pobreza. Kate sentou-se no sofá ao lado do marido, que estava completamente calmo. Ao contrário da mulher, ele apenas olhava para o filho com desgosto pela maneira como ele permanecia calmo, sem nem pensar que a decisão estava errada. Depois de alguns minutos, Benjamin decidiu resumir a situação. Acontece que você tomou a decisão de se casar com essa garota completamente por vontade própria, sem consultar seus pais. Você tomou a decisão que considera correta, e, portanto, tenha em mente que você também será responsável por todas as consequências. Nós, como seus pais, não temos escolha, pois você já terminou seus estudos e agora pode conseguir um emprego e sustentar você e sua futura família sozinho. É claro que você não pensou no fato de que, ao tomar uma decisão radical, poderá perder qualquer apoio financeiro nosso. Mas nada pode ser feito agora. A única coisa que temos que fazer o mais rápido possível é conhecer os pais da noiva. Assim, saberemos com quem lidaremos em um futuro próximo. Você a conhece, sabe quem são seus futuros sogros? Benjamin perguntou, e o filho negou com a cabeça. Não, mas não importa. Tenho certeza de que ela tem pais tão adoráveis quanto ela. Portanto, não deve haver nenhum problema com a organização do casamento. Vocês se encontrarão para conversar sobre tudo, e depois começaremos a nos preparar para o casamento. Há muito a fazer, então não acho que devemos adiar o conhecimento um do outro e outras coisas. Quanto mais cedo começarmos a nos conhecer e prestar atenção, até nas menores coisas, mais chances teremos de que tudo dê certo. É claro que não podemos fazer nada tão rapidamente sem a ajuda de nossos pais, mas está tudo bem, há tempo, exclamou Kate de repente, tão alto que os dois homens se surpreenderam e agarraram a cabeça. Vamos nos casar e pronto. Não precisamos pensar em nada. Vamos insistir para que todos os custos organizacionais sejam divididos entre as famílias, e assim você não terá que se preocupar em encontrar um motivo para não casar. Os próprios pais da noiva farão com que ela recuse, porque não terão condições de arcar com todos os procedimentos necessários. E se eles se recusarem a pagar a cerimônia separadamente, nós recusaremos liminarmente, pois consideraremos isso um insulto à nossa família. Mãe, não se atreva a me impedir de ser feliz. Passei muito tempo escondendo um relacionamento que você não gostava, e agora, depois de dar um passo tão importante e sério como me propor, você está falando novamente sobre arruiná-lo. Como ousa arruinar minha vida, como se eu fosse uma espécie de marionete? Então acalme-se, Benjamin disse calmamente. Ninguém está privando você da sua felicidade. Se você decidiu celebrar um casamento, então você deve fazer tudo como manda a tradição, e segundo ela, os pais dos noivos pagam exatamente metade das despesas do casamento. Mais especificamente, seus pais devem fornecer o financiamento necessário. Muitas vezes, são os pais que discutem cada momento entre si, e os jovens estão simplesmente presentes. Mas, por vezes, a sua opinião também é levada em conta, e no caso de uma das partes se recusar a separar o pagamento, o segundo casamento tem o direito de recusar despesas tão graves ou de exigir a ausência total de convidados por parte da noiva. Escolha o que mais lhe convém. O homem olhou sério para o filho, que permaneceu de cabeça baixa e nem olhou em sua direção em resposta. Teremos que encontrar os pais da noiva de qualquer maneira, já que ela não pode se casar sem a bênção deles. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é ir até a casa dela para falar com ela agora. Michael ligou para Beth para obter o endereço onde morava com os pais. Claro que o rapaz sabia exatamente onde era a casa dela, mas não sabia o endereço exato, afinal, eles estavam sempre a meia hora de distância. Os pais de Michael diretamente com o próprio já estavam perto do potencial da casa da namorada. A primeira impressão dos pais foi bastante duvidosa, mas, no geral, a casa era grande o suficiente, disse Benjamin. Deus, quem se importa se é grande ou não? Contanto que pareça horrível, respondeu Kate. Seu tamanho não tem nada a ver com sua atratividade ou com o conforto de morar nela. Casas grandes costumavam ser deixadas aos diaristas pobres quando seus patrões morriam, e também aos escravos.
Não era incomum que seus proprietários deixassem suas casas por testamento, então eu não prestaria muita atenção. O tamanho da casa me dá medo de entrar. Eu me pergunto o que estará me esperando lá dentro. Michael foi o primeiro a chegar à porta e congelou ao perceber que ela era feita de madeira maciça. Ele decidiu não apontar isso para seus pais. O rapaz não sabia exatamente com quem a garota morava, pois nunca havia feito tais perguntas a ela, mas confiava plenamente que todos deveriam ser bastante amigáveis e acolhedores. Eles ouviram passos e, então, a porta principal se abriu, revelando uma mulher muito atraente na porta que sorriu para o rapaz e esclareceu o motivo de sua visita. Era Adriana, mãe de Beth, que já sabia que os pais chegariam em breve e gostaria de conhecê-los depois da proposta. Com licença, você deve ser a mãe de Beth. Eu sou o jovem que pediu em casamento a meus pais e a mim hoje. Gostaríamos muito de conhecê-la para saber com quem vamos celebrar a cerimônia de casamento. Os pais do rapaz se aproximaram e ficaram claramente confusos quando viram uma mulher bastante atraente que usava roupas bonitas e obviamente de grife e sorriu para ela por alguns segundos. Houve uma cena de silêncio em que ninguém se atreveu a dizer ou fazer nada, mas então a mãe de Beth abriu a porta mais larga e disse: entrem, não sejam tímidos, vamos conversar exatamente como será a cerimônia, onde os jovens irão descansar, quais desejos foram feitos para o casamento e as tradições, etc. Nesse momento, os convidados puderam entrar livremente na sala, e foi nesse momento que Michael olhou para dentro e ficou simplesmente chocado com a decoração e os ricos móveis. Ele deu alguns passos à frente, indicando para seus pais entrarem também. Kate muito relutantemente entrou na casa, esperando ver qualquer coisa, menos uma grande quantidade de móveis originais caros, e réplicas de qualidade, pinturas famosas, elementos dourados e um grande número de câmeras. Literalmente, cada centímetro era perfeitamente visível de um ou outro componente do sistema de videovigilância, razão pela qual os proprietários da casa não ficaram nem um pouco preocupados com o fato de terem sido utilizados metais preciosos verdadeiros na decoração. Eles pararam no hall, examinando cada elemento do interior, percebendo que esta família não vivia pior do que eles, e talvez até muito melhores. Eles se entreolharam e entraram na cozinha atrás da dona da casa. O casal ficou muito envergonhado porque, a princípio, tinham acabado de estragar o casamento, e agora caminhavam em silêncio pela elegante casa em que Beth morava. Após todos se acomodarem na sala de jantar, onde o chá estava sendo preparado, Adriana observou atentamente os presentes, e deu início às apresentações. Ela e seu esposo fizeram as apresentações iniciais, convidando os demais a seguir o mesmo procedimento. Pouco depois, Beth apareceu, vestindo uma simplicidade encantadora. Embora sua vestimenta fosse caseira, sua aparência contrastava significativamente com a habitual, exalando feminilidade e uma elegância singela. Os materiais naturais e o corte peculiar conferiam um toque moderno e refinado. Esse traje havia sido recentemente exibido em um desfile de moda, revelando que a família tinha mais riqueza do que inicialmente aparentava. Adriana indagou sobre o motivo da visita. Havia algo planejado, ou vocês simplesmente decidiram nos encontrar após o noivado? Por que não consideraram um encontro antes do grande evento? Kate pareceu desconcertada com essa pergunta. Ela olhou para o marido, que apenas deu de ombros e não respondeu à anfitriã. A mãe de Michael já começava a ficar preocupada com o silêncio prolongado e, por isso, resolveu intervir. Decidimos nos encontrar depois, pois não antecipamos a rapidez dos acontecimentos. Portanto, não ousamos visitá-los previamente. Não havia motivo na época. No entanto, agora a ocasião é propícia, e seria indelicado recusar. Assim, viemos à sua casa para uma conversa. Como você deve compreender, um casamento é uma responsabilidade significativa, onde cada detalhe precisa ser planejado. Como pais, desejamos apoiar nossos filhos nesse momento importante, para que eles possam aproveitar a celebração sem preocupações excessivas. Adriana continuou a questionar: você disse que não aceitaria Beth em sua família, então por que aceitaríamos seu filho como noivo? Isso não contradiz suas declarações anteriores? Antes, você não queria que Beth se envolvesse com ele e até tentou mantê-los separados, levando a um relacionamento clandestino. E agora, de repente, você está disposta a colaborar ativamente com a organização do casamento. Não lhe parece um tanto contraditório?
Michael acrescentou: nosso relacionamento não foi tão rápido como parece. Namoramos por vários anos e, agora, nosso filho decidiu propor o casamento a Beth. Não vejo isso como algo surpreendente. Eles têm um longo histórico juntos e estão prestes a comprometer-se para o resto da vida. Se eles tivessem começado a namorar há apenas algumas semanas e, de repente, Michael tivesse proposto o casamento, aí sim seria algo rápido e estranho. Nossa situação atual é lógica e consistente. Kate ficou sem palavras. Seu plano original tinha desmoronado completamente, e ela percebia que não havia motivo para arruinar o casamento. Além disso, começou a ver os benefícios potenciais desse matrimônio. Poderia proporcionar-lhe mobilidade social e conexões na alta sociedade. Quando seus olhares se cruzaram, Adriana declarou com voz calma e firme: Beth me informou que você não a aceitou em sua família. Por que, então, deveríamos aceitar seu filho como genro? E qual é a relação entre isso e sua rejeição a ela? Pelo que entendi, a noiva não se junta à família do noivo, e em vez disso, ela constrói uma unidade social independente com ele, da qual são os únicos responsáveis. Suas palavras e argumentos me parecem inconsistentes. Além disso, os insultos à minha filha podem ser considerados ofensas pessoais, pelas quais tenho todo o direito de registrar uma queixa e exigir reparação. Além disso, o sofrimento que você causou à minha filha é grave, e, embora não o façamos como futuros parentes, ficaremos de olho. Se Beth me contar algo mais sobre como você a tratou mal, resolveremos a situação de forma apropriada. Não há motivo para preocupação, eu garanto. Benjamin entregou seu cartão de visita a Adriana e afirmou: se desejar discutir a organização do casamento e as despesas envolvidas, entre em contato conosco. Resolveremos tudo sem escândalos ou acusações. Estamos dispostos a contribuir financeira e fisicamente para todos os aspectos da preparação. Vocês querem decorar com balões? O mais importante é que vocês me liguem se precisarem de algo agora que estão de saída. Minha esposa precisa tomar medicamentos esta noite, pois o dia foi estressante, e ela pode não estar se sentindo bem. Adriana acompanhou os convidados até a saída e, ao retornar à sala, se reuniu com os jovens que decidiram formalizar o relacionamento. Eles discutiram a situação entre si. Por que você não me disse que seus pais não eram como todos imaginavam? Você nunca negou que seus pais eram modestos, mesmo com muitos recursos. Você achou que eu me importaria com sua situação financeira ou algo assim? O rapaz olhou sério para a moça, que estava sentada no sofá, observando tudo atentamente. Eu não costumava divulgar detalhes sobre minha família para evitar pessoas interesseiras que estivessem comigo apenas por ganho próprio. Isso resultou em rumores sobre meus pais serem modestos, que se espalharam rapidamente na universidade, levando todos a acreditarem que eu vinha de uma família humilde. Até você já tinha ouvido esses boatos antes de nos conhecermos. Eu não tive motivos para questionar e optei por não contradizer, pois não senti necessidade de provar nada a ninguém. Não tinha tempo disponível para explicar a história de minha família a todos e mostrar que realmente tínhamos recursos. Não me importa o que as pessoas pensam sobre meus pais, quanto ganham ou que tipo de roupas eu uso. Eu valorizo joias e outras coisas. Começamos a nos envolver romanticamente, e você nunca mencionou sua situação financeira. A família dos seus pais não era relevante para mim. Eu queria construir uma vida com você, não com eles. Não importava quem eles eram ou quanto ganhavam. Nunca considerei necessário discutir isso. Eu não tinha o direito de questionar sua vida pessoal ou origens. Eu confiava que você não teria dificuldades financeiras ou necessidades não atendidas. Não era algo que precisávamos discutir entre nós, que estávamos apaixonados. Exatamente. Além disso, agora que seus pais aceitaram nossa relação e seu pai se ofereceu para ajudar com a organização do casamento, não vejo motivo para preocupações. Adriana interveio: agora é hora de nos encontrarmos com seu pai. Venham, vou apresentá-los a ele, e depois podemos sentar e discutir o tipo de casamento que desejam. É tudo tão emocionante, como reviver minhas próprias experiências de se apaixonar novamente. Estou tão feliz que tudo tenha se concretizado conforme o planejado, sem obstáculos em seu caminho. Afinal,
Você já demonstrou sua independência ao se formar e receber reconhecimento por suas contribuições à comunidade, demonstrando seu compromisso com diversas áreas do conhecimento. Eles continuaram conversando por horas, discutindo detalhes sobre suas histórias de amor e os desafios que enfrentariam enquanto construíam uma vida juntos. Ao retornar para casa, Kate começou a discutir os eventos do dia e a buscar soluções para seus problemas. Eles procuraram maneiras de estabelecer uma relação mais positiva com os pais de Betty, pelo menos, restaurar uma relação neutra com a própria Betty. Eles entenderam que entrar em conflito com os filhos de pessoas influentes era arriscado, especialmente considerando as palavras ofensivas e ameaças proferidas anteriormente pela mãe de Michael quando ela conheceu a garota. Agora eles enfrentariam as consequências de suas decisões erradas. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente após Michael pedir Betty em casamento. O casal não demorou a definir a data do casamento e começou a planejar a celebração. Adriana optou por manter distância dos pais do noivo após o ocorrido. Eles só interagiam quando necessário para tratar dos detalhes do casamento, mesmo tendo um organizador de casamentos para lidar com muitos aspectos da preparação. Kate e Benjamin continuaram a tentar melhorar seu relacionamento, mas, diante da clara falta de interesse da família de Betty, eventualmente desistiram de seus esforços. Após o casamento, as duas famílias não voltaram a se comunicar. A cerimônia de casamento dos jovens foi um grande sucesso e ocorreu exatamente como Betty havia imaginado desde criança. Cada detalhe foi planejado de acordo com seu desejo. A alegria da celebração era indescritível, e essas memórias seriam lembradas por muitos anos, compartilhadas com os filhos no futuro. Michael nunca duvidou de sua escolha. Cada dia reforçava sua convicção de que Betty era a mulher com quem desejava passar o resto de sua vida, compartilhando sonhos, planejando viagens e construindo um futuro feliz. Assim, como frequentemente ocorre na vida, as aparências enganam. Não se pode julgar um livro pela capa, assim como não se pode julgar uma pessoa apenas por sua aparência ou pelos rumores alheios. Tudo isso pode ser tão enganador quanto a capa de um livro. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.